Olá, graças a Deus, graça e paz nesse sabadão maravilhoso. Sábado maravilhoso, frio, um pouco friozinho aqui de 23 graus, tá bom, temperatura ótima. Então, já passou aquele período do calor, agora estamos passando pro período do mais frio, né? Aqui em São Paulo, graças a Deus. Então é bom a gente estar sempre ligado, antenado. Na verdade, coisa boa, estou sentindo muito bem, porque o nosso Deus tem sido bom e misericordioso conosco, né? Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes até de barriga cheia. Porque na verdade Deus é tão bom conosco, não tem permitido situações que nós ficamos alegres, felizes, que nem tudo que muitas vezes a gente contempla e começa a falar, né? Mas a gente vê a atuação de Deus em tudo em nossas vidas. No dia a dia a gente vai aprendendo coisa, né? Muitas vezes a gente fechamos nossos olhos, nossos ouvidos para aprender. Mas Deus dá situação todos os dias para a gente aprender algo de importante, né? Algo que possa assim alegrar nosso coração. Confesso para você que hoje, não querendo ser melhor do que ninguém, hoje, sem religião alguma, graças a Deus, estou muito feliz. Mas confesso para você que muitas vezes as pessoas que não conhecem Deus, que estão fora de Deus, não com religião, com tudo isso, muitas vezes você não se sente bem perto deles. Engraçado, né? Antigamente eu ouvi falar isso, é verdade, que muitas vezes a gente quer luz no meio das trevas. Às vezes você não se sente bem com as conversações. As conversas começam a falar coisa que você se sente mal, não é? Parece que você não é bem-vindo naquele lugar, naquele recinto. Você está conversando com uma pessoa e só fala coisas que não tem nada a ver da parte de Deus, só coisas carnais, coisas deste mundo, né? Então a gente fica assim com o pé atrás, você sente... Tem coisas que você sente até nojo, né? É verdade, você sente até aquela coisa, que é ânsia, aquela coisa ruim. Muitas vezes você, nas conversações, você vê na própria televisão, até novela, filmes, você sente assim aquela coisa ruim, porque você pertence não àquele recinto, àquele local, aquela maneira que você está vendo ali, você sabe que aquilo lá não foi bom. E aquilo que não é bom, o nosso espírito já lembra que você está ali passando por vendo algo que não é assim agradável diante de Deus. Nós sentimos assim uma coisa ruim, mas não como a religião fala, né? Muita gente tem aquela religião toda que se enoja de tudo, se divide de todas as pessoas, as famílias, se distancia de todo mundo, se acha que é o melhor, porque é o bom, que é o bam bam bam. Mas não, a gente sabe que a gente sente mal, porque muitas vezes a luz não combina com as trevas. A Bíblia fala sobre isso, né? Porque quantas pessoas que não têm Deus verdadeiramente, eles se gloria, auto se levanta, auto se põe, se coloca, querendo até humilhar você de alguma forma. Mas o nosso Deus é tão bom que você já detecta na hora aquele mal vindo em encontro com você. Aí você pode até disfarçar, sair fora daquele convívio, daquele lugar que você está, e se apartar daquele lugar, né? Discretamente, sem precisar de alarmar algo, né? Você tem que fugir muitas vezes, certas coisas que não é o lugar que você não sente que não é bem-vindo, é melhor você fugir, você sair daquele local e ir para outro local, né? Não é verdade? É dessa forma, e assim a gente vai fazendo, né? Porque muitas vezes a gente não é bem-vindo em certo local. A família se reúne ali, mas você sente que ali você não é bem-vindo, você sente que você está tipo uma carta fora do baralho, assim, você sente que ali não é aquele lugar que você possa se alegrar, né? Você não se sente feliz naquele lugar, as conversas não é legal.
Aí você já descarta aquilo e sai fora, porque ali você não vai se sentir feliz, você não vai, entendeu? Eu penso assim, né? Eu sou assim. Se eu estar num lugar que não é agradável, eu pico a mula, como diz o pessoal, né? Pica a mula daquele lugar, sai fora. Por quê? Porque não está me agradando as conversações, as falações, as diretrizes das palavras que está vindo. Vai de tristeza no coração, aí você pega e já foge daquele lugar, né? Porque aquele lugar não te pertence. Não adianta você ficar num lugar que você fica sua alma afligida, sua alma triste, não. Você tem que sentir alegria no lugar. Muitas vezes eu conversei com tantas pessoas, às vezes religiosas mesmo, né? Pessoas que têm aquela alegria, têm aquela paz e conversa bem, trata você bem. Então você se sente bem conversar com aquela pessoa, você conversa até horas e horas, né? E já muitas vezes você parente seu, você chega perto dele, você já sente uma tristeza, uma angústia, né? Às vezes tem um parente próximo, da família, mãe, pai, filho. Você sente uma tristeza na alma, sente uma angústia, não sente paz conversar perto daquela pessoa. Aquela pessoa te aflige, te angustia, aí você já quer fugir logo, vai se afastar daquele lugar. É assim que eu faço, né? Muitas vezes eu tenho que fazer isso, porque eu não sinto bem, eu caio fora. Nós temos que fazer isso, todos nós temos que ter isso, né? Quando você tem Deus no coração, você não precisa se envolver, abrigar, se estressar, gritar, brigar, gritaria, aquela coisa toda. E muitas vezes você descontrola e vira aquele embaraço, aquele angu, né, de caroço, como fala aquele angu de caroço, é quando você está mexendo aquela polenta que faz aqueles caroços, né? Eles falam angu, o estado de Minas Gerais fala angu. Aí faz aqueles caroços, então é angu de caroço. Então aquele angu de caroço, muitas vezes, não te agrada, não é uma coisa boa. Então você escapa dali, foge dali, porque se aquele lugar não te pertence, então, seja qual for ele, seja na sua casa da sua mãe, do seu pai, do seu filho, ali de que você puder sair fora, sai fora, porque não é bom você ficar num lugar desse. Fica infectado, triste, angustiado, né? Às vezes eu tenho assistindo reportagem na TV, né? Ver que as coisas que estão acontecendo, assalto, aquela coisa toda, que angustia você ficar assistindo aquilo, né? E às vezes já tem um filme, você se sente angústia de ver aquilo, uma história. Aí melhor mesmo é você parar de ver, você se afastar daquela coisa, que você vai trazer para sua alma uma coisa ruim, você não vai ficar legal. Mas quando você deixa Deus entrar na tua vida, é como uma luz. Jesus falou, né, parece, se não me engano, São João capítulo 9, ele disse que ele é a luz do mundo, luz do mundo. E o que é luz do mundo? É aquela luz que não é essa luz que nós vemos do sol, da luz natural, mas uma luz do bem, das coisas boas, né? Jesus é luz, quando ele entra em nossas vidas, faz parte do nosso coração, você se sente bem, se sente feliz, sente alegria, compartilhar aquilo com as pessoas. Agora, quando você sente aquela coisa, aquela angústia de estar aquela pessoa só se auto-glorificando, se auto-dizendo, se achando que é melhor do que todos, se colocando num patamar maior que você, querendo te pôr para baixo, aí você sabe que aquilo é treva, não é Deus. Deus não está nesse negócio de treva. Deus, ele está na luz. Jesus é luz do mundo. Então, quando você sente paz, sente alegria de conversar com aquela pessoa, aí você pode conversar tranquilamente, tendo aquela paz, né? Independente se é da família ou não. E é assim que nós temos que viver, né? Fazer o quê? Nós vivemos uma sociedade cheia de coisas ruins. Nós temos que afastar desse tipo de pessoas e procurar as coisas boas, das pessoas boas, né? E procurar ser luz diante deles, né? Mostrando que você é diferente, você não é daquele convívio. É assim que eu me sinto hoje, nesse sabadão, né? Às vezes você tem vontade até de conversar com o pai seu, ficar ali conversando, mas você sente que aquela pessoa não é aquela pessoa que você pensou que era. Aí você pega e deixa, né? Afasta, aí você sente paz novamente. Às vezes eu sinto melhor quando eu estou sozinho no lugar, refletindo, conversando. Às vezes eu fico sentado,
pensando nas coisas que Deus faz, né? Às vezes eu fico andando na rua, fazendo meu caminhada de uma hora e pouco aí, todos os dias. Eu me sinto bem, que eu fico refletindo nas coisas boas que Deus faz. Você vai andando e vendo as pessoas, vendo os carros, e você vai vendo na rua, né, aquelas pessoas passando. Hoje você vê um mendigo, vê uma pessoa que está ali mendigando na rua, drogado, dorme lá naquele relento. Aí você fica meditando, puxa, como que Deus é tão bom, por que essas pessoas estão nessa situação? Mas foi ele que procurou aquela situação, né? Muitas vezes não foi você, não foi a sociedade, mas foi ele mesmo que procurou estar naquele lugar. Ou muitas vezes a sociedade levou ele a ficar naquele lugar, porque muitos oprimiram ele de forma que ele acabou perdendo aquele desejo de viver e vive fora da sociedade, morando nas ruas, nos relentos, morando, dormindo, né, bebendo, para esquecer ali talvez a família, porque algo falaram para ele, ele guardou aquela mágoa, aquela coisa ruim no coração e procurou refúgio na rua, né? Viver sozinho por ali, caminhando, né? Então é isso, a gente vê muitas coisas por aí, você vai meditando as coisas, você vai vendo, você vai andando, você vai pensando, tanta coisa que é Deus falando com você, né? Situação de cada um. Então nós estamos aqui no mundo, um mundo visível que é totalmente podre, né, diante de Deus. Mas se nós meditar, buscar no Senhor, alegria, ter paz no coração, as coisas vão mudando na sua vida, né? Mas quando a pessoa fica na depressão, angústia, por quê? Porque ele pensa muito, né? Se coloca no lugar daquela outra pessoa, se coloca pensando que a pessoa ia ser assim, de repente que a pessoa decepciona você, você se refugia, você fica angustiado, se esconde dentro de um quarto, se tranca na escuridão, se afasta das pessoas, porque você entrou em depressão devido a essas coisas, você pensou que tudo, se decepcionou com aquela situação que você achava que era dessa forma que você queria que fosse, mas não foi do jeito que você quis. Graças a Deus. Deus sabe todas as coisas, mas Deus quer mudar isso na minha vida e na tua. Basta nós crer que esse Deus, ele muda, ele muda. Temos que estar orando, né, nossos familiares, vizinhos, amigos, para que as coisas venham acontecer de melhor na vida deles, não é verdade? Então isso é uma reflexão, né, que eu estou passando aqui nessa noite, sabadão, tá bom? Fica com Deus, uma ótima noite, um bom domingo para você, um bom descanso para todos vocês, tá bom? Fica com Deus.